Shalom, shalom, geração do avivamento. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, a mais um devocional. Glória a Jesus. Já estou aqui na terra da unção, já estou no Rio Grande da unção. Aleluia, já estou em Santa Maria. Amém. Acredito que muitos de vocês estão vindo para cá. Que você venha, fazer uma ótima conclusão de viagem. Talvez você já chegou. Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Eu cheguei ontem aqui na terra da unção, foi um tempo extraordinário, consegui descansar bastante, cheguei cedo, a caminho da terra da unção também. Quem tá chegando, gente? Aleluia! Glória a Deus, sejam todos bem-vindos, amém? Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Que tempo extraordinário. Gente, vocês repararam que quando a gente trata de quebrar coisas, né? No âmbito de libertação, tem uma coceira, né? Então, geralmente, quando a gente está fazendo quebra de feitiçaria, bruxaria, quebra de coisas que é relacionada à questão financeira, dá muita coceira na palma das mãos, coceira, né, no couro cabeludo. Então, vocês viram que hoje nem foi maldição hereditária, né? Eu não fui assim quebrando especificamente maldição hereditária. Hoje, na madrugada de hoje, nós quebramos os altares que sustentavam as maldições hereditárias, os altares que, né, davam força para os demônios manipular, para os demônios influenciar. Então, você viu que muitos de vocês sentiram muita coceira. Então, o que significa isso? Está quebrando, tá? Né? Rompendo, cocei a cabeça. Então, quebrando a influência, certo? Imagina que tinha coisas ligadas a você e aí nós vamos quebrando, assim, pelo nome poderoso de Jesus. Amém? Então, amanhã nós vamos continuar. Então, esses 9 primeiros dias, nós vamos quebrar coisas de linhagem, tá? Então, hoje nós quebramos altares. E isso que eu queria começar a quebrar ali a parte dos objetos que foram, às vezes a gente guarda, por exemplo, eu tenho esse móvel que a minha tia me deu. E aí aquele móvel é de 50 anos, de 40 anos, né? Então, às vezes, né, tem demônios que eles se apropriam de coisas que foram oferecidas a eles, às vezes eles não ficam dentro da pessoa, mas eles ficam dentro de um objeto. Por isso que vocês escutam os móveis estralando quando a gente tá fazendo libertação, né? Aí eu escutei os móveis, meu guarda-roupa estralou, né? Porque os demônios, eles se alojam em objetos. Se alojam dentro do espelho, se alojam em pirâmide, pentagrama, símbolos, livros. Ou seja, onde há um altar para ele, aonde tem um lugarzinho para ele, se ele tiver legalização para ficar, ele fica. Por isso que a gente tem que quebrar tudo. Então, peça ao Espírito Santo, tem alguma coisa dentro da minha casa que eu preciso tirar, que eu preciso remover? E aí, geladeira também. Gente, eletrodoméstico. Então, a gente tem que consagrar todos os nossos eletrodomésticos. Nós precisamos, tá? Consagrar eletrodoméstico, consagrar a rede elétrica da nossa casa. Fala, Senhor, a gente tá aqui num apartamento, num Airbnb, certo? Porque eu tô com meus cachorrinhos. Então, ontem, né, o Fred, o apóstolo, foi no mercado comprar as coisas, então eu fui orar aqui, né? Então eu fui orar, primeiro eu expulsei todo o demônio, né? Eu fui lá nas camas que estão aqui, orei, falei, eu quebro toda a consagração, todo ato promíscuo que levantou um altar para Satanás nessas camas, eu quebro agora. E aí eu fui, primeiro expulsei os demônios, depois eu ungi cada janela, cada porta, declarei que esse lugar era um lugar onde ia habitar a presença do Senhor, amém? Tá? Consagrar é apresentar algo a Deus, tá? Consagrações podem ser quebradas. Por exemplo, vamos supor, você consagrou sua casa, você fez uma oração consagrando sua casa a Deus. Só que aí você viajou e aí deixou na mão de uma parente, essa parente deu uma festa, fez um monte, tá amarrado, não, Jesus, mas ela fez um monte de coisas. Ou seja, aquela consagração que você tinha feito, ela foi quebrada pela promiscuidade, né? Porque ela levantou ali um altar para Satanás. Então, o que tem que ser feito depois? Quebrar de novo, expulsar os demônios e aí falar, Senhor, eu consagro novamente a minha casa ao Senhor. Então é assim. Então às vezes uma pessoa que vem, fuma dentro da sua casa, fala um palavrão, certo? Agora, se santificar
é o ato de você buscar Deus todos os dias. Santificação é o quê? É o ato de andar em santidade. Não é uma pessoa que não peca, é uma pessoa que todo dia busca, igual vocês estão na oração da madrugada, vocês estão se santificando, vocês estão lendo a Bíblia, você está se santificando. Consagra, igual, eu me consagrei a Deus, tá? Eu me separei para Deus, eu falei, Deus, eu sou tua, tá? Eu não posso ser mais Satanás, eu sou sua. Então, quando, Senhor, eu consagro a minha vida a ti, eu consagro a minha casa a ti, você está apresentando algo para Deus, você está falando, Senhor, isso aqui é teu, tá? Só que, por exemplo, é igual eu falei para você consagrar algo para Deus, você tem que manter aquela consagração, certo? Então, você tem que andar separado naquilo ali. Então, por exemplo, você consagrou sua casa para Deus, mas aí você aceita bebedeira, você aceita prostituição dentro da sua casa. Então, ela não é consagrada a Deus, certo? Você pode ter a intenção, mas se outra pessoa vem e quebra isso, tá? Glória a Jesus. Amém? Glória a Jesus. Gente, precisa ter unção para consagrar? Não, você precisa ter autoridade em nome de Jesus. Então, se você está vivendo em Cristo, aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, você professa a fé em Cristo, você já tem autoridade, tá? Então, você pode falar, Senhor, eu consagro a minha casa a Ti, eu consagro as minhas coisas ao Senhor. Amém? Então, consagrar é o quê? É o ato de separar algo para Deus e falar, Deus, isso aqui é teu. Amém? Certo? Vocês podem consagrar a casa alugada? Pode. Porque a casa alugada, você tem o domínio sobre ela. Você está pagando um preço para ela ser sua, tá? Ela pode não ser de documento, mas você tem autoridade sobre essa casa porque você está pagando um aluguel, você está pagando preço, certo? Para que ela seja sua. Amém? Gente, a Lai tá por aí? Pastora Lai. Cadê a pastora Lai? Amém? Glória a Jesus. Lai, isso. Lai, eu vou colocar você como moderadora. Põe pra mim Isaías 66. Amém? Apóstolo, ontem eu fui na casa de uma pessoa, eu orei pela moça, mas a irmã dela que manifestou. Uau! Então significa o quê? Você foi orar por uma pessoa, certo? E a outra manifestou. Então é a outra que estava possuída, né? Por um demônio. Às vezes acontece isso mesmo. Amém? Gente, tem pessoas que só estão influenciadas por demônios. E aí, elas passam sim por uma libertação, mas tem pessoas que estão possuídas. Não é todo mundo que está possuído por um demônio, tá? Isaías 66. Obrigada, lá. Eu vou fixar aqui. Amém? Glória a Jesus. Gente, eu fico impressionada, né, com os testemunhos de vocês. Os testemunhos de vocês é incrível, né? Vocês mandaram pra mim que tá acontecendo a oração da madrugada, o marido tá vomitando, né? Tipo assim, o marido acordou e começou a vomitar sem parar. Gente, é sobrenatural, né? Poxa, a senhora tava orando, meu filho tava dormindo, ele começou a tossir, só parou quando terminou a oração. Isso é libertação. Tá? Então, para você ver, a libertação, ela sobrepassa o ambiente. Então, às vezes, é só para quem tá acordado. Não, você tá ali apresentando a sua casa. O Senhor entra, amém? Tá? Glória a Jesus. Então, é sobrenatural. Eu espero que você tenha começado a fazer a tarefa do reset da segunda etapa, certo? Nós estamos no segundo reset, libertação. Gente, vocês não têm noção. Eu não comecei a responder, mas eu vou responder o meu todo completo, porque faz muitos anos que eu fiz esse questionário. Então, esse tipo de questionário, né? E outra, eu não fiz ele tão profundo assim, porque esse profundo que tá ali foi eu que fiz, certo? Então, é muito superficial, às vezes, as perguntas, né? Questão familiar. Então, tudo que você expõe pra fora é extremamente importante. É sobrenatural, tá? Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Depois eu tiro as dúvidas de vocês. Vamos orar para nós começar? Em nome de Jesus? Ontem chorei tanto na tarefa. Uau, é isso, é sobre isso. Amém? Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, feche os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu te glorifico por esses devocionais a qual o Senhor tem me direcionado. Pai, toda honra e glória nós elevamos a Ti. Obrigada por essas orações da madrugada. Hoje nós começamos um tempo de libertação, uma campanha, Senhor Deus, voltada à libertação que vai durar 27 dias.
Nesses 9 primeiros dias, Senhor Deus, nós estamos tratando de quebrar todas as raízes a qual Satanás usurpou, usufruiu para manipular. Eu quero profetizar, Pai, que serão 27 dias tremendos e sobrenaturais, Senhor Deus, de despedaçar todo jugo pesado, todo jugo, Senhor Deus, hereditário, todo jugo, Senhor Deus, que Satanás, Pai, vem colocando sobre as costas dos teus filhos. Eu quero profetizar, Pai, um tempo de libertação genuína e sobrenatural. Pai querido, Pai amado, eu quero agradecer por essa madrugada, por tudo aquilo que o Senhor está por trazer para nós. Abençoe cada um que está, Senhor Deus, na estrada, vindo aqui para Santa Maria, para a terra da unção. Pai, abençoe os ônibus, os carros, os aviões, Senhor Deus, as vans, Pai. Abençoamos todos aqueles, Pai, aqueles que nós conhecemos e aqueles que nós não conhecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Jesus, queridos. Abre comigo em Isaías 66. Amém? Nós já estamos aqui na terra da unção. Hoje eu tô aqui, gente, improvisada, porque bem improvisada aqui hoje, amém? Vamos lá? Aleluia. Isaías 66, hoje é o último capítulo de Isaías, aí nós entramos em Jeremias. O céu é o meu trono, assim diz o Senhor, né? O céu é o meu trono e a terra é o suporte dos meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Que lugar de descanso me poderiam fazer? Minhas mãos criarem os céus e a terra. Eles e tudo que neles há são meus. Eu, o Senhor, falei. Abençoarei os de coração humilde e oprimido, os que tremem diante da minha palavra. Então aqui nessa primeira parte, Deus está falando, né, que, olha só, o templo dele, olha só o que ele está dizendo aqui na parte. O céu é o meu trono e a terra é o suporte de meus pés. Então, muitas vezes a gente idolatra um lugar de 4 paredes, que ali é a presença do Senhor. Não, ali se manifesta a presença do Senhor. Mas nós somos o templo vivo do Espírito Santo. Então, nós precisamos santificar este corpo para que o Espírito Santo habite aqui dentro. Porque você é a igreja, nós vamos à igreja, mas de fato quem somos? Nós somos a igreja viva do Senhor. O Senhor, ele pode se manifestar num templo se ali tiver oração, se ali tiver consagração, se ali tiver conectado com o céu de fato. Então, Deus está falando, olha o tamanho do meu templo, tá? Então, Deus não busca o quê? Templos humanos, mas ele se manifesta em templos de concretos, porque ali está se chamando, invocando o nome do Senhor. Então, a nossa oração, a nossa adoração, a nossa devoção não pode ser medida, queridos, por... nós temos agora um templo grande, agora nós fizemos igual o templo de Salomão, né? Tem um templo de Salomão, não sei se você já visitou, é muito lindo, tá lá em São Paulo. Mas não é isso que, não é isso que significa, isso não significa que Deus está ali. Deus está onde ele é invocado. E o maior templo que o Senhor busca para estar é o nosso coração. É um coração rendido, é um coração aquebrantado, é um coração, né, que se dobra de fato diante ao Senhor. Vamos continuar do 3. Quanto aos que escolheram seguir os próprios caminhos, que têm prazer em seus pecados detestáveis, não aceitarei suas ofertas. Quando oferecerem um boi, é tão inaceitável quanto um sacrifício humano. Quando sacrificarem um cordeiro, é como se tivesse oferecido um cão. Quando trazem uma oferta de cereal, é como uma oferta de sangue de porco. Eita. Quando queimam incenso, é como se tivessem abençoado um ídolo. Enviarei sobre eles grande aflição, tudo que mais temem, pois quando chamei, não responderam, quando falei, não ouviram, praticaram o mal bem diante dos meus olhos e escolheram fazer o que eu desprezo. Então, o que Deus está falando aqui? Deus está falando exatamente isso aqui, ó. Ele rejeita sacrifício, ele rejeita a volta, ele rejeita para aqueles que não andam em obediência. Aí tem gente que acha que está no pecado, está se lambuzando no pecado e vai oferecer uma oferta ao Senhor e ele vai aceitar. E queridos, a oferta aqui, né, nessa época, representava um boi, um cordeiro, um cereal. Mas nos dias de hoje, a nossa oferta pode ser de diversas formas.
Você acordar de madrugada é uma oferta, tá? Mas o fato de você acordar de madrugada, você está sendo liberto. Mas, por exemplo, às vezes você fala assim, eu vou subir no monte 40 dias, certo? Mas aí você se lambuza no pecado, se lambuza na fornicação, faz tudo o que é errado, tá? Então, o que Deus está falando? Deus rejeita os sacrifícios feitos sem obediência. Então, antes de sacrificar qualquer coisa para o Senhor, se alinha, anda em obediência ao Senhor, tá? Então, não adianta você querer achar que está entregando uma oferta no altar, mas você pratica idolatria, você é impuro sexualmente, você fica se lambuzando no pecado. Então, nós precisamos o quê? Entender que antes nós precisamos nos alinhar, nós precisamos o quê? Nos endireitar ao Senhor, tá? Então, você está oferecendo sacrifício, você está oferecendo às vezes ali algo ao Senhor, mas você tem andado alinhado com Ele, você tem andado, né, certinho com o Senhor, porque o mais importante, queridos, é nós estarmos o quê? Em obediência. Então, para mim, o maior sacrifício de todos é andar debaixo de obediência, tá? Isso aí é mais difícil que tudo, porque andar debaixo de obediência não é fácil. Não é fácil. Porque você vai fazer o quê? Aquilo que a sua carne, a sua alma não quer fazer. Mas o seu espírito está te conduzindo, né? Para andar debaixo ali dessa direção do Senhor. E é mais difícil, tá? Andar em obediência. É muito mais difícil andar em obediência. Então, por que é difícil andar em obediência? Porque quando nós nos posicionamos em Cristo, a nossa carne está toda inclinada para o mundo, nossa alma está inclinada para o mundo, e aí nós, de repente, nos posicionamos, né, na presença do Senhor Jesus. E aí nós temos que negar nossa carne, nós temos que negar nossa vontade. E aí o que acontece? Nesse tempo, você tem que começar a obedecer, fazer aquilo que é o contrário que a sua carne quer. Amém? Vamos continuar aqui, tá? Através do verso de número 5. Amém? Deixa eu ver, eu parei aqui no 5. Ouçam esta mensagem do Senhor, todos vocês que tremem diante de suas palavras. Seu próprio povo os odeia e os expulsa porque são leais ao meu nome. Zombam, que o Senhor seja glorificado. Alegrem-se nele, mas eles serão envergonhados. Que tumulto é esse na cidade? Que barulho é esse que vem do templo? É a voz do Senhor, vingando-se de seus inimigos. Vamos no 7 agora. Antes mesmo que comecem as dores de parto, Jerusalém dá à luz um filho. Quem ouviu falar de algo tão estranho? Quem viu uma coisa dessas? Acaso algum país nasceu em um só dia? Alguma nação veio a existir num só instante? Mas quando começarmos as dores de parto de Sião, os seus filhos já terão nascido. Acaso eu levaria a esta nação a hora de parto e não faria nascer? Diz o Senhor. Não, jamais a impediria de nascer, diz o seu Deus. Amém? Então aqui, né, Deus está trazendo aqui, ó, vocês têm que tremer diante da palavra, né? Olha os feitos que Deus fez, olha tudo que Deus fez, né? Deus trouxe o quê? Deus trouxe o filho dele, queridos, através do ventre de uma virgem, né? Então aqui Deus está falando assim, olha só o que eu fiz, olha só tudo que eu fiz, né? E o primogênito de Deus é Israel, é a nação primogênita. Então Deus está falando assim, acaso pode, né, vocês fazer tudo isso em um só dia, uma nação nascer em um só dia? Então a palavra de Deus, ela é tremenda, a palavra de Deus, ela é extremamente profética. Então Deus também está trazendo aqui através de Isaías, que antes que viessem as dores de parto, Sião deu à luz, né? Então o profeta fala aqui do nascimento milagroso, o quê? O nascimento milagroso do Filho de Deus. Gente, se a gente for trazer isso aqui para uma lógica humana, imagina. O Filho de Deus, ele nasceu no ventre de uma moça virgem, né? Maria. Então, é sobrenatural tudo aquilo que o nosso Deus fez. Se você olhar todos os seus feitos, mas a obra de trazer Cristo, seu Filho, né, 100% Deus, 100% homem, através do ventre, né, de uma mulher, isso é incrível, isso aí é sobrenatural. Então, Deus, ele é ilimitado, Deus, ele é soberano, Deus, ele é poderoso. Então, nós precisamos, né, entender da soberania de Deus que rompe
toda a lógica natural. A soberania, o poder de Deus, ele rompe com a lógica natural. E você sabe por que eu tenho trago para vocês a importância de nós limparmos nosso DNA? Porque o diabo, ele tratou de corromper o nosso DNA para a gente limitar Deus. E para a gente limitar, e para ele limitar os nossos próprios olhos. Então, quando o nosso DNA é limpo, quando as fortalezas da nossa mente caem, nós andamos alinhado com a visão de Deus. Então, nós, na verdade, nós precisamos apenas se achegar à visão de Deus. Mas se nós tivermos a visão daquilo que Deus quer fazer e nós não tivermos a perspectiva, né, que Deus é ilimitado, como que Deus faz? Você pode até saber que Deus vai fazer algo grande na sua vida, mas se você for uma pessoa que põe limite, que fica todo o tempo colocando bloqueio, você não vai viver isso. Então, por que existe essa importância de romper o quê? Com as maldições hereditárias, com a influência que vem de sangue da nossa linhagem, influência de sangue japonês, de sangue português, porque às vezes veio o quê? Cargas, maldições, né? De violência, de ira, de pedofilia, de coisas, né? De perversidade sexual, de nações. Então, quando os povos chegaram aqui no Brasil, né? Portugueses, espanhóis, eles, né? Tomaram os índios, né? Os indígenas, e ali começou a ensinar o quê? A cultura de vícios, a cultura de promiscuidade sexual. Trouxe coisas boas? Trouxe coisas boas, mas também entrou muitas coisas ruins, tá? E, querendo ou não, a nossa nação, ela tem um jugo de escravidão muito grande. Então, se você for olhar, a nossa nação é um povo que sempre dá um jeitinho brasileiro, é um povo que é conformado com... eu não tô falando, queridos, que é ruim você receber lá... Como que chama, amor, aqueles auxílios que tem? Os benefícios? Auxílio emergencial que tem aí pelo governo. Tem pessoas, queridos, que preferem não receber uma cura para não perder o auxílio. Isso é escravidão. Eu conheço várias pessoas assim. Auxílio doença, no caso. Tem auxílio doença. Aí tem gente que não quer ser curado para não deixar de perder o auxílio doença. Isso é um jugo de escravidão, tá? Isso é um jugo de escravidão. Tem pessoas que preferem pegar o Bolsa Família do que empreender e ser o quê? O chefe de uma empresa, empregar pessoas. Então tem pessoas... Isso é jugo. Então isso veio o quê? Isso é uma consciência coletiva da nossa nação que está debaixo de um cativeiro de escravidão. É o mesmo cativeiro de escravidão que o povo do Egito tinha. A gente não vai ter túmulo porque eles pensavam assim, se a gente morrer aqui, aonde a gente vai ser enterrado? Tinham saudade do tempero que tinha no Egito, mas agora vocês são livres. Agora vocês não precisam trabalhar para ter alimento. Todo dia o alimento cai, todo dia Deus está provendo. Então, queridos, a nossa nação vive debaixo de um jugo de escravidão e você tem que romper com esse jugo e é muito difícil porque isso envolve libertação. Isso envolve você começar a ter uma nova mentalidade. Mas a libertação é a chave para você ter uma mentalidade de prosperidade, uma mentalidade que você é digno de usufruir de uma casa boa, de um carro bom. Então tem gente assim, eu tenho o suficiente. Mas ele não pensa nos seus descendentes. Você tem o suficiente para você. Mas o seu descendente vir, ele vai passar aperreado, vai passar apuro. Então, é isso, né? Então, Deus, ele tá trazendo o que para nós? Isso, nós precisamos o quê? Aprender a ter uma mentalidade em Cristo. Nós precisamos entender o que Deus fez e ter essa mentalidade e tirar e parar de colocar limite para Deus. Será que Deus vai fazer? Não. Se ele falou, ele vai fazer. Na verdade, Deus quer que você mude a sua mentalidade. Então, o reset, ele vai tirar você de um nível de mentalidade escasso, de pobreza, de escravidão, e vai te levar para um lugar onde tudo é possível. Mas para isso você tem que começar o quê? Fazer as quebras, fazer a tarefa certinho, porque isso é sobrenatural, amém? Então vamos continuar aqui comigo, tá? Vamos continuar aqui comigo. Onde que eu parei? Deixa eu ver. Acho que eu parei no... Deixa eu ver. Onde que eu parei, gente? Perdi o fio da meada. Acho que eu parei no 9, né? Vou continuar no 9. Acaso levaria esta nação a hora de parto e não faria nascer... no 8, perdão, gente. Quem ouviu falar de algo tão estranho? Quem viu uma coisa dessas? Acaso algum país nasceu em um só dia? Alguma nação veio a existir num instante? Mas quando começaram as dores de parto de Sião, seus filhos já terão nascido. Acaso eu levaria esta nação à hora de parto e não faria nascer? Diz o Senhor.
Não, jamais impediria de nascer, diz o seu Deus. Alegre-se com Jerusalém, exultem por ela todos os que amam e todos que por ela choraram. Bebam de sua glória até se fartarem. Como a criancinha mama e é confortada no seio da mãe. Assim diz o Senhor, darei a Jerusalém um rio de paz e prosperidade. As riquezas das nações fluirão por ela. Seus filhos serão amamentados em seus seios, lavados em seus braços e acalentados em seus joelhos. Aí aqui no 13 agora, eu os consolarei em Jerusalém, como a mãe consola o filho. Amém? No 14 agora. Quando virem essas coisas, o seu coração se alegrará, vocês florescerão como uma planta viçosa. Todos verão a mão do Senhor abençoar os seus servos e sua ira pesar contra os seus inimigos. Amém? Então, aqui, né, Isaías está apresentando Jerusalém apresentada como mãe que consola os seus filhos, né? Então, quem se alegra com ela será consolado, certo? Então, o povo de Deus sempre vai encontrar consolação no Senhor, vai encontrar misericórdia no Senhor. Mas para isso é necessário arrependimento genuíno, tá? Então, você pode perceber, talvez lá atrás, quando você estava em pecado, você praticava o pecado, mas você não sentia nada relacionado ao pecado. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, a gente começa a lembrar de coisas que a gente fez e isso começa a doer na nossa alma, a gente começa a chorar. Então, pelo menos comigo foi assim. Por quê? Você entra debaixo de uma unção que traz arrependimento para você, tá? E arrependimento não é remorso. Remorso, você se sentiu mal. Porque, por exemplo, vou dar só um exemplo para você. Tem alguém que fuma e tava ali do meu lado. Ah, não, é uma pastora. Aí começou a fumar, sentiu mal e jogou o cigarro fora. Ele teve remorso, ele se sentiu mal. Isso não significa que ele vai parar. Agora, porque ele estava, às vezes, na frente, na frente de um pastor, na frente de uma igreja, e aí ele se sentiu mal. Agora, arrependimento é quando eu deixo o pecado e não pratico ele mais, tá? Então, Deus, ele vai trazer misericórdia para nós, como ele está trazendo aqui para o povo dele, mas para isso é necessário o quê? De arrependimento genuíno. E arrependimento não é remorso, tá, gente? Qual que é o fruto do arrependimento? Renúncia do pecado. Então, se você falar assim, eu tô arrependido, mas você voltou a praticar, então você não se arrependeu genuinamente. Você tem que o quê? O pecado tem que doer em você e você tem que lutar contra isso. Falar, Senhor, eu não vou mais praticar isso. Senhor Deus, eu renuncio isso. Amém? Então, isso é muito importante. Remorso, você se sente mal e para de fazer até por um tempo. Mas arrependimento é quando o quê? Você deixa o pecado, né? De uma vez por todas. Então, quem se alegra com o povo de Deus, quem se alegra, né, aqui com o povo de Deus, né, vai o quê? Vai celebrar, né? Vai celebrar das bênçãos, vai celebrar, vai ser consolado. É isso que Deus está trazendo aqui nessa palavra. Agora vamos continuar a partir do verso de número 15. Vejam, o Senhor vem com fogo e seus carros de guerra são velozes como um vendaval. Trará castigo como fúria de sua ira e com o fogo ardente de sua repreensão. O Senhor julgará o mundo com o fogo de sua espada, e muitos serão mortos por ele. Os que se consagram e se purificam num jardim sagrado com um ídolo no centro, que comem carne de porco e de rato e outras carnes detestáveis, terão um fim terrível, diz o Senhor. Ou seja, está falando de pessoas, né, que se entregam a ídolos, né? Você sabe que na macumba eles se fecham num quartinho que chama roncó e eles ficam ali 7 dias sem comer nada, bebendo sangue, comendo carne de coisas assim, né, detestáveis. Eu tô trazendo isso para os dias de agora. Amém? Vamos continuar aqui. Eu vejo os que fazem e sei o que pensam, por isso reunirei todas as nações e todos os povos, e eles verão a minha glória. Amém? Então, aqui está dizendo o quê? O que Isaías está dizendo? Deus vai vir com fogo, Deus vai vir com justiça, tá? Vai executar juízo sobre toda a carne. Então, aqueles que são idólatras, aqueles que praticam abominações, aqueles que adoram outros deuses, aqueles que estão na feitiçaria, na macumba. Então, Deus vai vir com juízo,
Tá? E muitos desses sabem da existência de Deus, mas fizeram um acordo com Satanás, fizeram um pacto com o diabo. Nós estamos orando agora, essa madrugada nós oramos para que fosse quebrado todo o acordo que os nossos antepassados fizeram com o diabo. Então muitas vezes nós estamos recebendo influência de demônios porque lá atrás alguém levantou um altar muito forte para o diabo. E o que são esses altares? Não é só alguém que pecou, queridos. Um altar é alguém que alimentou demônios e deu alimento suficiente para esses demônios continuar nas outras gerações, trazendo as maldições hereditárias, mas através do quê? De um altar. Então, por exemplo, vamos supor que o seu vô teve um prostíbulo. Ele não só pecou, porque se ele só fosse no prostíbulo, era um nível de sustentação de demônios. Mas ele fomentou isso. Ele organizou isso, ele teve isso por muitos anos, ele aliciou isso, ele alimentou isso, e isso trouxe para ele uma consequência geracional. Então, o altar é o quê? É aonde Satanás se alimenta lá atrás para influenciar aqui, ou ali, ou nos teus filhos, ou na tua parentela. Então, é isso. Então, por exemplo, outro altar. Tem aqueles que são ambiciosos, estão atrás só de dinheiro. Então, ele peca. Ele tem uma ambição desregrada, ele quer, né, faz tudo por dinheiro. Mas existe aqueles que fizeram um pacto com o diabo, deram animais, sustentou altares, fazendo acordos, ou talvez vendeu sua alma. Então, o altar é o quê? A pessoa que se dedicou a Mamon, ofereceu sangue, né, para que pudesse ter dinheiro, riqueza, e essa pessoa deu muita coisa em troca. Então, tem aquele que só é ambicioso, vive debaixo de coisas erradas, corrupção, né? Ele tá pecando num nível, certo? Ele pode trazer maldição hereditária sobre a sua linhagem? Pode. Só que o altar é diferente. O altar é o quê? Imagina que o altar é uma fogueira que eles acenderam lá atrás e tá acesa ainda, certo? É como se fosse algo que ainda tá funcionando, tá? Então, o diabo, ele não só, isso não só gerou maldições hereditárias, ainda tem um altar, tem demônios ainda, isso ainda tá dando força para demônios atuar hoje na sua vida. Então, isso é o quê? Eu quebro todo o altar, por isso que eu tava expondo tudo que foi entregue, tudo aquilo que eles entregaram. E os altares de mais sustentação de Satanás é aqueles que envolvem pactos, venda da alma, certo? Mas através de Jesus pode haver a restauração, certo? A recuperação. Jesus vai lá no inferno, né, tomar a alma que Satanás crê que é dele já, né? A gente conhece várias histórias, né, de pessoas que estavam aí na feitiçaria, no ocultismo, venderam sua alma e Jesus resgatou. Mas por quê? Essa pessoa se arrependeu genuinamente, né? Então Deus vai vir com juízo, vai vir com uma espada. Então nós precisamos viver, né, com essa mentalidade. Eu estou fazendo o que é certo? Eu estou, né, edificando a minha vida todos os dias? Eu estou vivendo em santidade? Né? Ó, a Juvelina tá falando, minha avó era rezadeira. Então ela teve acordos, provavelmente com preto velho, né, com preta velha, com demônios, né, que traz adivinhação e tudo isso. Nós não sabemos o nível que a sua avó foi, mas provavelmente ela levantou um altar. Altar o quê? Ela se dedicou a essas entidades por muitos anos, oferecendo ervas, oferecendo coisas, fazendo promessas e dando, né, tudo aquilo que as entidades pediam. Então, o fogo do Senhor, ele vai vir. Por isso que nós precisamos nos arrepender, né, genuinamente. Então, agora nós estamos chegando na época do Yom Kippur. O Yom Kippur lembra que eu falei para vocês das janelas proféticas? Então, as 7 festas, né, é uma explanação de redenção até a consumação dos tempos. É uma forma de Deus trazer isso daí. Só que quando a gente chega em Yom Kippur, nós estamos falando do dia de juízo. E Yom Teruah, que é o Rosh Hashanah, está começando um ano novo. Então está abrindo uma janela de 10 dias de arrependimento. Então, se existe 10 dias que você pode estar sensível para se arrepender, é esses 10 dias. Então, se existe uma janela de maior arrependimento, mais aquebrantamento, são esses 10 dias, que começam no dia 22, ao pôr do sol, e vai até o dia 2 de outubro, ao pôr do sol, certo? Vou explicar já para vocês isso daí, tá? É igual a Páscoa. Não existe janela mais perfeita para manifestar a libertação. Então, você quer fazer uma conferência de libertação, vai lá no calendário, né? No calendário bíblico e ver quando que cai sempre vai cair um final de semana. Ah, esse final de semana ele é propício, porque nós estamos falando o quê?
da Páscoa e da festa dos pães asmos, que está significando o quê? O pão sem fermento. Ou seja, um momento propício, por quê? Para tirar o pecado. O pecado é o fermento. Amém? Vamos continuar? Do 18 agora. Eu vejo o que fazem e sei o que pensam, por isso reunirei todas as nações e todos os povos, e eles verão minha glória. Realizarei um sinal no meio deles, e enviarei os sobreviventes como mensageiros às nações. A Tarsis, aos lídios, flecheiros famosos, a Tubal e a Grécia, e a todas as terras além do mar, que não ouviram falar de minha fama e nem viram minha glória. Ali anunciarão a minha glória às nações. Trarão de volta todas as nações os remanescentes do povo e os levarão ao meu santo monte. Em Jerusalém, como se fossem ofertas de cereais, levantadas ao templo do Senhor. Virão em cavalos, em carruagens, em carroças, em mulas e em camelos, diz o Senhor. E eu nomearei alguns deles para serem meus sacerdotes e levitas. Eu, o Senhor, falei. Tão certo como os meus novos céus e minha nova terra permanecerão. Vocês sempre serão meu povo, com um nome que jamais desaparecerá, diz o Senhor. Toda a humanidade virá me adorar, uma semana após outra, um mês após outro. E quando saírem, verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim, pois os vermes que os devoraram nunca morrerão. Está falando do inferno. E o fogo que os queima nunca se apagará. Todos os que passarem por ali os verão com o mais absoluto horror. Amém? Então, o que essa palavra aqui está tratando? Que Deus vai reunir o quê? Todas as nações, todos os adoradores, todos os povos. E ali onde vai ter novo céu e nova terra, nós estamos falando já da última festa, que representa o quê? Tabernáculos, certo? Deus vai tabernacular com o seu povo. Então, Deus reunirá todas as nações para a sua glória, né? Então, o que Deus está falando aqui? Aquele que viveu comigo, aquele que se consagrou, aquele que se santificou, aquele que teve uma vida comigo, ele vai desfrutar da Nova Jerusalém. Você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem. Mas aquele, querido, que andou em idolatria, que andou, né, vivendo, fazendo, ou seja, andou rejeitando o Senhor aqui na terra, vai sofrer, tá? Vai sofrer demais, certo? Vai sofrer o quê? O juízo. Então, eu quero que você entenda que Deus tem uma promessa de salvação, tem uma promessa perfeita para você que andar nos caminhos dele. Então, queridos, por mais difícil que seja, vale a pena continuar na presença do Senhor. Vale a pena continuar nos caminhos do Senhor. Amém? Eu quero continuar o que eu estava falando ontem para vocês. Então, amanhã a gente continua em Jeremias, capítulo de número 1, tá? Então, vem aqui comigo, presta atenção. Vamos voltar para as 7 festas. Essas 7 festas extremamente proféticas, são janelas proféticas. Então nós temos o Pessá. O Pessá é a Páscoa. O que significa, né? Os israelitas, né? O judeu, ele olha e ele fala assim, significa a saída do povo do Egito e libertação do povo da escravidão, certo? Então a gente sabe que Moisés tirou o povo de dentro do Egito para a terra prometida. Então isso é celebrada a Páscoa. Você lembra lá que antes deles saírem, o que Deus pediu? Antes de Deus ceifar o primogênito. Você sabe que a 10ª praga é ceifa do primogênito. O que Deus pediu? Para pegar um cordeiro de 1 ano, perfeito. E se a família fosse pequena, era para comer em 2 famílias. Esse cordeiro que cada família pegou, simbolizava o cordeiro que Deus entregaria logo, né, ali, futuramente. Amém? Então eu quero conectar vocês com o profético aqui. Então, quando que é a Páscoa de verdade? Ela é celebrada em um dia, que é 14 de Nissan, certo? E é de um pôr do sol ao outro. Terminamos a Páscoa, que é um dia, é uma janela profética, nós entramos em 7 dias de pães asmos, que significa, certo? Uma vida sem pecado. Então é um ótimo dia para nós se santificarmos, fazermos jejum, buscarmos o Senhor com oração. Então,
nós pegamos a Páscoa, mais 7 dias os pães ázimos, nós temos uma janela perfeita de 8 dias de libertação, né? Então, a duração da Páscoa mesmo é um dia, tá? Então, quando foi celebrado a primeira Páscoa? Quando o povo estava por sair ali do Egito, tá? Que pegou ali, né, para que a morte não entrasse. Então, olha só. O anjo da morte passou no Egito ceifando o primogênito de toda a família do Egito. Só que não passou nos hebreus. Não passou ali no povo de Deus, porque eles colocaram o sangue. E hoje, o sangue do Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo, é ele que é passado nas nossas vidas. Então, eu quero conectar vocês com o fato, né, histórico a um fato profético, tá? Jesus cumpriu a Páscoa? Sim, Jesus já cumpriu a Páscoa, porque Jesus, ele morreu, ele é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Então, como na saída do Egito, 14 de Nissan, houve a morte dos cordeiros animais em prol, né, do primogênito daquela família, o que aconteceu? Agora, Jesus... Quando que Jesus morre? Na Páscoa, tá? Então, Deus agora vai tirar o pecado do mundo, tá? Deus vai trazer a herança de salvação. Deus vai fazer uma nova aliança. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então agora, o que Deus está fazendo? Deus está dando o Cordeiro dele, o Filho dele unigênito, tá? Então, a morte de Jesus acontece justamente na Páscoa. Tá? Então Jesus vem cumprir a primeira festa. Essa janela espiritual, que é a Páscoa, ela tem o quê? O que significa ela? Tempo de sair da escravidão espiritual, tempo de quebra de ciclos de opressão, tempo de libertação através do sangue de Jesus. Então essa janela, ela é poderosa para você marcar um tempo de intercessão. Pedir, por exemplo, eu vou clamar esses 8 dias, Páscoa, pães asmo, vou fazer uma campanha nesses 8 dias aqui poderosa, de libertação, de cativeiro, libertação sobrenatural. Então, o que é legal? Você que tem ministério, você que é profético, você pega a janela do ano que vem, já prepara, fala, eu vou fazer aqui, ó, né? Ano que vem nessa janela eu vou fazer uma campanha de libertação poderosa, certo? Então, isso é poderoso, porque as pessoas são libertas, são curadas, né? São restauradas de todo o cativeiro espiritual. Quero que você entenda isso. Todo dia Jesus pode fazer libertação, mas esse dia, ele significa isso. Então, o que é isso? É como, queridos, os números. Eu não estou falando de numerologia, mas, por exemplo, o número não prediz o seu futuro, mas Deus usou sempre os números para mencionar uma estação. Então, 40 significa transição. Se você está passando, Deus pediu 40 dias de jejum, ele está te levando para uma estação de transição de vida. É sobre isso, tá? Então vamos lá. Qual que é o significado do Pessah? Tempo de sair da escravidão, tempo de sair de ciclos de cativeiro espiritual. Então, essa festa de Páscoa, para nós ela significa o quê? Tempo de encerrar ciclos, começar algo novo para o Senhor, começar algo novo, deixar para trás todo o canto, deixar para trás tudo aquilo que é velho, certo? Então é tempo de reflexão, tempo de alinhamento, olhar para dentro de nós, ver se tem alguma coisa que precisa ser tirada, alinhada, amém? Então, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, ele nos limpa e nos lava de todo pecado, porque Jesus se fez maldição e expiação por nós na cruz do madeiro. Só que você só pega o despojo dessa libertação, as maldições hereditárias só são quebradas, não é só você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você tem que renunciar ao pecado. E você tem que entender que Jesus está entrando na sua linhagem. E você tem que ter convicção disso. Se você só aceitar Jesus, só aceitei Jesus, mas você está no pecado, as maldições ainda estão influenciando a sua vida. O pecado ainda está prendendo você em vários ciclos. Agora vamos aqui para a segunda festa, de pães asmos, tá? Qual que é a definição dessa festa? Festa do pão sem fermento, ou seja, simboliza santificação, simboliza pureza. Então essa festa, ela sempre vai acontecer do dia 15 ao dia 21 de Nissan. É logo após o primeiro dia de Páscoa. Eu coloquei o calendário para vocês, tanto aqui no grupo do Instagram, lá do meu Instagram, né, antigo, e no grupo lá do Telegram. Então,
o que significa isso? Israel saiu às pressas, tá, do Egito, sem tempo de fermentar o pão, tá? Isso aqui é o que significa historicamente. A duração dessa festa é 7 dias, certo? Então, isso aqui significa o quê? Jesus cumpriu essa festa? Cumpriu, porque Jesus foi sepultado sem pecado, tá? Então, o fato de Jesus, né, ser morto, sepultado, Jesus, ele é o pão da vida. E Jesus não teve mistura, não teve pecado. Então, a festa dos pães ázimos representa o quê? Uma vida sem pecado, uma vida, né, de renúncia do pecado. Então, também remete o que? A libertação. Então, Jesus foi sepultado nesse período, mostrando que o seu corpo não viu corrupção, não viu fermento, não viu pecado. Então, essa janela espiritual para nós representa a libertação, representa o quê? Nós tirarmos para fora todo o pecado oculto, todo o orgulho, toda a religiosidade. Então, a janela profética diz para nós que o momento é propício para quebrar as fortalezas. Senhor, eu quero clamar nesses dias pela vida do fulano, que parece que não consegue escutar a sua verdade, quebra as fortalezas, tira todo o orgulho, né? É um tempo muito profético para você interceder por pessoas. Como nós podemos aplicar isso hoje para o nosso tempo? É tempo de se santificar, de se limpar, de se alinhar. Então, por exemplo, esses 7 dias de janela é perfeito para você jejuar, para você se consagrar, para você falar assim, olha, eu vou fazer um jejum poderoso nesses 8 dias de Páscoa, né? Com os 7 dias de pães asmos, certo? Então, Jesus cumpriu essa festa? Cumpriu, quando ele se entregou no madeiro, né? Foi morto, sepultado, sem fermento, sem pecado, perfeito. Aí nós vamos ter a terceira festa, festa de primícias, certo? As festas de primícia é a primeira colheita de cevada oferecida a Deus. É o primeiro fruto oferecido a Deus. Então, né? Quando que acontece primícias? Primeiro domingo após a Páscoa. Então, se a Páscoa foi 14, o primeiro domingo após a Páscoa é a festa, né, de primícia. Por que domingo? Porque domingo é o primeiro dia da semana. Não, queridos, não é segunda-feira. O primeiro dia da semana é domingo. Quanto que dura a festa de primícia? A festa de primícia dura um dia, certo? Israel entregava o quê? O primeiro molho de colheita, o primeiro molho de tudo que eles plantavam, de tudo do melhor, da melhor plantação, de tudo que eles tinham de melhor, eles entregavam, certo? Eu estou entregando, qual que é a minha primícia dessa janela agora, profética? Eu estou falando para vocês, eu estou entregando um seminário. A minha primícia, tá? O que eu estou entregando de melhor para o Senhor é o que Ele me deu de melhor, que é conhecimento, a sabedoria, tá? Então eu estou entregando para vocês um seminário gratuito. Eu estou abençoando você, mas eu estou entregando isso para o Senhor, tá? Então essa é a minha primícia, certo? Não é minha oferta, é minha primícia. É o que eu tenho de melhor. Ou seja, o que é o seu melhor fruto? Não é dinheiro. O que você tem de melhor, certo? Né? Às vezes você fala assim, é o meu fruto, certo? Então, a sua primícia é aquilo que você tem de melhor. É aquilo que você produz de melhor. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes você trabalha com roupa. Você pode pegar lá, certo? As melhores roupas da sua loja lá e levar como primícia na vida da sua pastora, na vida do seu pastor, na vida do seu apóstolo, né? Primícia, entrega na vida de um sacerdote, certo? Que é o que você tem de melhor, o que você produz de melhor. Eu quero fazer uma oferta em dinheiro. Faça, mas você pode levar, né? Sua primícia, vamos supor, você tem uma doceria, você pode levar o seu melhor bolo, né? Olha, eu trouxe aqui a minha primícia, essa é a primícia, certo? Pode ser um almoço, pode ser. O que você tem de melhor? O que você tem de melhor, tá? Então, minha primícia esse ano é um seminário na área financeira poderoso. E aí, né, ontem eu tava pedindo, né, a arte pro meu design, que é o Júnior, pastor Júnior. Eu falei, Júnior, capricha muito nessa arte, porque é pro Senhor. Eu estou dando a minha primícia, certo? Tá? Então, essa é a minha primícia. Amanhã eu explico pra vocês sobre isso, certo? Vamos aqui terminar, que senão eu vou perder o fio da meada. Tá? Então, Israel entrega o quê? O seu primeiro molho, aquilo de melhor que eles têm. Jesus cumpriu essa festa sim, porque Jesus é a primícia, queridos, tá? Jesus ressuscitou no dia das primícias. Jesus cumpriu essa festa? Cumpriu. Jesus ressuscitou no dia das primícias. E Jesus é o primeiro dentre os mortos. Jesus é o primeiro dentre os mortos. Então, Jesus é o primeiro que ressuscitou.
né? Foi no inferno para tomar a chave da morte. Então Jesus é a primícia. Jesus ressuscitou no dia da festa de primícias, que começou a festa de primícias. Então, o que significa? Essa janela profética, ela representa para nós ressurreição espiritual, tá? E representa também ressurreição de vida espiritual, ressurreição do seu espírito numa vida com Deus. Representa também o fruto, aquilo que você tem para dar de melhor ao Senhor, o seu melhor fruto, ressurreição, Deus ressuscitando dentro de nós as nossas promessas, os nossos sonhos, certo? Então, a festa de primícia, ela representa, a entrega do seu melhor para Deus, mas espiritualmente ela também representa ressurreição, né, do nosso espírito, ressurreição, ou seja, o nosso espírito está morto quando nós não conhecemos Jesus, mas quando nós aceitamos Jesus, o nosso espírito ele nasce de novo, certo? Então nós começamos a ter uma nova identidade em Cristo. Como que nós podemos aplicar isso, né, para os dias atuais, para os dias de hoje, profeticamente? Aprender o quê? A consagrar para Deus os primeiros frutos da nossa vida, aquilo que nós temos de melhor para o Senhor. O que você tem de melhor para entregar para o Senhor? Às vezes você não tem dinheiro, você não tem algo que você trabalhe, mas você tem o quê? Tempo. Senhor, eu vou te entregar o melhor que eu tenho, que é o meu tempo. Vou entregar 1 hora na madrugada. É difícil demais, queridos, tá? É difícil demais entregar para Deus. Eu vou ser sincera, se eu tivesse a opção de escolher de entregar uma oferta ou a madrugada, eu entregaria a oferta, porque eu sei o quanto me custa a madrugada, o quanto me custa acordar todo dia. Não é fácil, certo? Vamos lá. Tá? Então, a nossa primícia é o que nós temos de melhor para o Senhor, tá? Primícia, o que nós temos de melhor para o Senhor. Então, como que nós entregamos primícia? Nós entregamos na igreja onde nós congregamos, na vida do nosso pastor, da nossa pastora, do nosso apóstolo, da nossa apóstola. Primícia é para o sacerdote, tá? Nós entregamos para o Senhor, mas quem recebe isso aqui na terra é um homem de Deus, uma mulher de Deus, certo? Agora, vamos aqui. Então, Jesus cumpriu a festa de primícias, porque ele é o primeiro dos mortos a ressuscitar, certo? É o Filho de Deus. Agora, vamos aqui para a quarta festa, que é Pentecoste. E para mim é uma das festas mais sobrenaturais, tá? Que é o Shavuot. E o que é isso? O Pentecoste é chamado também Festa das Semanas, é também chamado Colheita do Trigo, também é conhecido como Pentecostes. 50 dias. Então, como que nós contamos a festa? Como que nós celebramos a festa do Pentecoste? É 50 dias após a primícias, tá? Então, nós contamos 50 dias após a festa de primícias, que dá exatamente, né, no dia, né, de Pentecostes. Hoje, no calendário, nós celebramos, aqui fala um dia, né? Mas 2 dias que nós celebramos o dia de Pentecostes. É uma janela aberta, sobrenatural para a manifestação do Espírito Santo de Deus. Porque se o Espírito Santo desceu nesse dia, esse dia ele é marcado profeticamente no calendário. Então esse dia ele tem um memorial. É igual quando nós ceiamos, não é sobrenatural? É como aqui nós temos essa janela de oportunidade de celebrarmos a descida do Espírito Santo, certo? Lembra que 10 dias antes do Espírito Santo descer, Jesus subiu aos céus. Então, Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias andando aqui na terra, em espírito, se mostrando para os seus mais de 500 discípulos. 10 dias antes do Pentecostes, ele falou, agora eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vem. Quem? O Consolador, o Espírito Santo. Amém? Então, num fato histórico, né, historicamente, para Israel, significa também a entrega da Torá no Monte Sinai, certo? A entrega da Torá no Monte Sinai. Relembra o quê? Quando Deus entregou ali, né, a Torá no Monte Sinai. Então, Jesus cumpriu essa data sim, certo? O Espírito Santo foi derramado em Atos 2. Jesus cumpriu já, porque antes se celebrava só festa de colheita, só festa de quê? De entregar primícia. Só que agora, Jesus é a primícia que é entregada, certo? E agora a manifestação do Espírito Santo plena vem sobre a terra. O Espírito Santo antes, ele vinha só para reis, juízes, profetas, sacerdotes. Era só algumas pessoas que tinham essa influência do Espírito Santo. Não eram todos. Só que agora Jesus tem que ir para que o Espírito Santo venha na sua plenitude, na sua totalidade. Amém? Então Jesus cumpriu essa janela, cumpriu essa festa, cumpriu, certo? Então
O que significa essa janela profeticamente para nós? É tempo de receber poder, é tempo de nós termos mais sensibilidade ao Espírito Santo, é tempo de nós sermos renovados no batismo com o Espírito Santo. Então, se você buscar, tá? Se você buscar Deus de todo o seu coração, principalmente nessas datas, você não tem noção. Eu tive uma experiência, foi no Yom Kippur, na época, deixa eu ver qual, não sei se foi ano passado ou retrasado, não, foi um ano retrasado, que era no Pentecoste, né? Nossa, eu tive uma experiência sobrenatural de renovo espiritual, amém? De renovo espiritual. É algo assim extraordinário, era assim fantástico, é algo assim sobrenatural. Renovo no espírito, renovo no físico, renovo na mente, amém? Eu estava muito cansada ministerialmente, eu estava muito cansada de fazer batalhas espirituais, tá? E Deus trouxe o renovo para mim. Então, é uma festa o quê? De envio, uma festa de ativação, é uma festa aonde nós somos mais empoderados do Espírito Santo e ela está disponível para todo mundo. Mas a gente precisa aprender a entrar na janela. E para entrar na janela precisa saber o dia. Tem gente que passa pelo dia de Pentecoste nem sabe que foi Pentecoste. Tem gente que passa aí pela data certa da Páscoa nem sabe que foi, certo? São só 7 festas que Deus pediu para nós estarmos atentos. E você vai ver que uma é atrás da outra. Então, o que nós podemos tomar posse para esse tempo, né? Que nós devemos o quê? Nesse tempo de Pentecoste, jejuarmos, buscarmos, nos rendermos. É uma atmosfera de sensibilidade. Todo dia nós vamos buscar o Espírito Santo. Mas eu preciso dizer para você, nesses dias, tá? A janela de oportunidade para você receber o Espírito Santo, ela é maior. Porque esse dia, memorialmente, no mundo espiritual, está se celebrando o aniversário a qual o Espírito Santo desceu na Terra. Quando chega o seu aniversário e você não celebra, não é um dia especial para você? Porque você nasceu naquele dia, certo? Então, eu quero que você entenda isso, tá? Profeticamente, qual é o significado disso? O que significa isso? Amém? Isso aí é tremendo, isso é sobrenatural, isso é extremamente profético, tá? Ok, então Jesus cumpriu até a quarta festa. Então, vamos lá, recapitulando aqui comigo. Jesus cumpriu Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecoste. Agora, Jesus não cumpriu ainda, certo? Não cumpriu ainda as festas que vêm, eu vou falar amanhã. Amanhã eu vou falar de Yom Kippur, que vocês querem saber. Trombetas. As festas de trombeta esse ano dá dia 22. O que é dia 22? Dia 22, meus queridos, representa o dia que está iniciando o novo ano no calendário judaico, é o Rosh Hashanah, celebrado em 2 dias. Nesses 2 primeiros dias é festa de trombeta. O shofar é tocado para anunciar e convocar o povo a se arrepender. Profeticamente, a festa de trombeta significa o arrebatamento, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, tá? Depois, eu tô passando rapidinho porque eu vou explicar amanhã. Depois, no 10º dia do início do ano novo do calendário lunar, o calendário hebraico, o calendário, né, judaico, nós temos o dia 10, que é o dia do juízo. É um dia de sentença, é um dia de decreto de Deus na terra, tá? O que acontece nessa janela? 10 dias para você afligir sua alma, para você buscar o Senhor, para você se alinhar ao Senhor, tá? Profeticamente. E aí eu quero que você entenda algo aqui. No 10º dia do 7º mês, tereis santa convocação. É o sábado dos sábados, ou seja, é superior a um sábado. É o sábado do sábado. É um dia sagrado, é um dia de convocação, certo? Historicamente, o sumo sacerdote entrava lá para fazer expiação por todos. Só que hoje, nós temos, né, o cumprimento de Jesus, que ele é o nosso sumo sacerdote. É Jesus, queridos, que intercede por cada um de nós. Nós temos revelação de quem é Deus por causa do Senhor Jesus, certo? Tá? O Senhor Jesus, ele é a ponte da salvação, ele é o nosso sumo sacerdote, certo? Agora, vamos trazer aqui numa linhagem escatológica. O juízo aqui, por exemplo, esse dia de sentença, ele representa o juízo final. Então, ainda não se cumpriu isso.
Mas a única coisa que nós temos dentro do cumprimento do Yom Kippur, ou dessa data de 10 dias, nós temos o quê? Que Jesus, o que mudou da antiga aliança para essa, tá? Mudou que agora o nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus. A janela profética continua, né? Ela é perpétua. A palavra de Deus, ela é irrevogável. A palavra de Deus, ela continua. Essa janela continua funcionando. Só que agora não preciso mais de um sacerdote entrar dentro, né, do santíssimo lugar, onde ele tinha o perigo de morrer. Ele tinha que entrar com uma roupa cheia de sinos para ver se ele estava. Agora nós temos livre acesso ao Cordeiro. Só que a janela continua funcionando, tá? Mas, apóstola, Jesus já não perdoa nosso pecado e continua perdoando. Jesus, ele te perdoa de todo pecado. Mas nós não estamos falando só de perdão de pecado. Nós estamos falando de quebra de sentença. Se você roubar um banco, você vai ser preso, porque você tem que pagar essa dívida para o governo, para o Estado. E Jesus te perdoou, mas você está preso. A janela do Yom Kippur, eu estou falando para você sobre aonde nós temos uma brecha espiritual que Deus pode, nesses 10 dias, olhar para você, olhar para o que você está fazendo, olhar para o seu sacrifício, olhar para a sua oferta e falar: eu vou revogar essa sentença que você está me pedindo. Tem uma sentença sobre a sua vida, né? E eu vou revogar isso. Então, é isso que eu estou falando para você. Então, por que o Yom Kippur é tão sobrenatural? Porque nós entendemos que é uma data onde não só o nosso pecado é perdoado, porque o nosso pecado é perdoado em Cristo Jesus. Tá? Nós não anulamos o sacrifício nunca do Senhor Jesus, mas o que eu tô falando é uma forma de Deus, tá? Achou para olhar para a humanidade, onde Deus, queridos, Elu, que é o mês que nós estamos, significa que o rei está no campo. É um tempo de intimidade. Só que quando nós chegamos nesses 10 dias, Deus, ele abre o livro, todos os livros. Ele abre o livro dos justos, o livro dos ímpios e o livro daqueles que estão ali, ó, no meio termo. Mas tudo que você faz nesses 10 dias pode determinar o seu próximo ano, tá? A forma que você busca, que você se arrepende, que você se consagra nesses 10 dias, pode determinar. E eu descobri isso em 2016 só. Como eu queria ter descobrido isso antes. E eu falo pra você, é um reset, tá? Quem já fez, já participou, é um destravar financeiro, é um destravar de mente, é um destravar... Por quê? Quebram-se sentenças, às vezes, que está da sua linhagem. Quebra sentenças de maldição financeira que está na sua linhagem. Deus quebra essa sentença e estabelece um novo decreto, você vai prosperar. Você vai, certo? Então, o que eu quero dizer para você é, se existe uma janela sobrenatural de revogação de sentença, é essa. Tem testemunhos do pessoal nosso, um testemunho que me impactou muito, a gente tem vários. Tem gente que é curado nesses 10 dias, assim, de câncer, de nódoa sobrenatural, certo? Teve uma pessoa que chegou pra nós e falou assim: apóstola, eu fiz o Yom Kippur, chegou numa escola. Eu fiz pelo meu cunhado, pedi muito por ele e ele ia pegar 38 anos de prisão e o juiz revogou essa sentença, mas eu creio de todo o meu coração que foi por causa do Yom Kippur. Então, é esse tipo de coisa que acontece, coisas impossíveis. Gente que tá no leito, você tá intercedendo e Deus revoga essa sentença e ele aumenta, né, mais 10, mais 15 anos, né, como o rei Ezequias. Então, é sobre isso, certo? Nunca é sobre anular o sacrifício de Jesus. Jesus nos perdoa sempre. Só que nós temos sentenças, nós temos os boletos espirituais, é o que eu falo pra você. Ah, você pecou, você fez? Então você tem boleto pra pagar, certo? Só que existem certas sentenças que é só Deus que pode revogar. E é muito forte, é muito sobrenatural, amém? A gente tem uma variedade de testemunhos, né? Do que Deus, né, faz nessa data. Então é algo sobrenatural. Não é um jejum fácil de fazer, porque 25 horas de jejum, você não come, você não toca em água, você não veste couro. Agora, eu acho que tudo tem que ser feito conforme é. Então não é um jejum que você faz do jeito que você quer. Você não pode trabalhar, certo? Então eu sou uma pessoa bem metódica. Então eu não vou falar pra você, olha, você pode fazer do jeito que você quiser. Não, tem um jeito certo de fazer, tá? E aí depois a gente vem... Então, vamos lá. Trombetas, não houve o arrebatamento ainda, certo? Ok? Então, profeticamente, trombetas, a gente tem uma promessa que Jesus vai vir, mas antes a gente crê, né? Pelo menos eu sou pré-tribulacionista, eu creio que Jesus vai raptar a igreja, certo? Antes. Depois nós temos os 10 dias, né? O 10º dia, que é o dia do Yom Kippur. E aí nós temos a festa de tabernáculos, que é o Sukkot. A festa de tabernáculos, queridos, amanhã eu vou explicar bem bonitinho pra vocês, eu tô passando rapidinho, tá? É o cumprimento em Jesus, aonde
Jesus é o Emanuel, que significa Deus conosco. Deus esteve na testa, o Emanuel veio, que significa Deus conosco, só que nós vamos habitar com Deus, né? Então nós vamos tabernacular com Deus. Nós não vamos precisar, se você ler Apocalipse, na Nova Jerusalém, nós não vamos precisar de luzes, porque Jesus vai ser a luz, né? Então lá, quando nós tomarmos posse, né, da nossa salvação, Jesus vai tabernacular, ele vai estar no meio do seu povo. Então não vai precisar de tempo, porque nós vamos viver com Deus, certo? Então Jesus tabernaculou entre nós e isso ainda vai acontecer, certo? Então das 7 festas, as 4 primeiras, Jesus já cumpriu, mas nós temos ainda as 3 últimas, que é profeticamente, né? Vamos se dizer assim, escatologicamente. Nós temos festa de trombeta, tem que vir um arrebatamento, dia de expiação, que é o Yom Kippur, significa dia de juízo, dia de sentença, só que aí nós estamos falando de um julgamento total, que Deus vai julgar o ímpio, vai julgar o justo, vai julgar tudo na terra, e aí nós temos o final, que é o quê? Tabernáculos, tá? Então, essa janela significa o quê? Tempo de experimentar a presença de Deus, tempo de gratidão, né? Então, amanhã eu vou explicar bem bonitinho pra vocês, e aí eu vou entrar pra vocês sobre o dia do Yom Kippur, tá? Glória a Jesus. Gente, um dia abençoado pra você. Se você vai estar conosco hoje na escola, né, profética, unção de Elias, no meu querido e amado apóstolo Joel Eng, eu espero você, vai ser um tempo poderoso, quero te dar um abraço, um beijo, vai ser um tempo maravilhoso, eu tenho certeza que você vai estar chapado na unção, carregado, né? Eu já digo pra você, é um dos eventos mais extraordinários que eu já fui, é um lugar onde a unção é fresca, ela é genuína, ela é pura, amém? Então eu espero vocês hoje, tá? Nesse avivamento sobrenatural, um dia abençoado, um dia profético, beijo, 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 em nome do Senhor Jesus.